Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Liberato Neto e nós estamos conversando sobre terapia psicossomática na dor. Nesse nosso vídeo nós vamos abordar mais dores específicas na região do ombro, tanto anterior como posterior. Você vai poder entender o que essas dores significam, tá? Na sua vivência. Você que é inscrito no nosso canal, compartilha, aciona as notificações. Você que não é, se inscreve. Terapia Psicossomática na Dor, nosso canal do YouTube. Você que nos segue pelo Instagram, no @terapia psicossomática na dor, ou nos segue pelo Facebook, no Terapia Psicossomática. Você queira mandar alguma pergunta, alguma sugestão de vídeo, alguma solicitação de informação, você pode mandar pelo e-mail, tá? No terapiapsicossomáticanador@gmail.com, e vai ser um prazer muito grande atender você e ajudar você nesse sentido. Bom, as representações que nós temos aqui, para você poder entender melhor, a gente tem a região anterior do ombro e a região posterior do ombro, tá? A gente fez esse esquema bem didático e de muito fácil assimilação, para que você possa explicar isso, você sendo profissional da área da saúde, você possa explicar para os seus pacientes, né? Afinal, você dá uma boa informação sobre saúde, é ser promotor de saúde também. E você que é estudante da área da saúde e que estuda especificamente anatomia, fisiologia e cinesiologia, você não se espante, a gente não está representando aqui, por exemplo, trilhos faciais, linhas cinesiológicas, não. A gente está representando linhas de dor, tá? Locais de interferência entre a mente e o corpo, tá? Locais da existência de psicossomatótomos, tá? Então a gente vai estar falando sobre locais musculares, mas não especificamente seja o mesmo trajeto do músculo, mas o local que está ali correlacionado, tudo bem? Então, em relação à área anterior do ombro, a gente em vídeos anteriores vem sempre conversando de que tudo que é anterior tem a ver com ansiedade, tem a ver com o porvir, com o futuro. Então, o que essa representação do porvir imprime nas suas áreas do seu psicossoma. O que a ideia do futuro expressa e deixa como interferência em algumas regiões do seu psicossoma, tá? Então, qual é a interferência do futuro, do amanhã, do que você vai ter que realizar daqui a 2 horas, por exemplo? O que isso vai interferir nas reações do seu psicossoma com o seu corpo, tá? Então é isso que a gente está abordando aqui. A gente escolheu poucos lugares para poder ter tempo de falar muito sobre eles, tá? A gente consegue perceber que nessa representação a gente tem ali a região, você pode até ver aí, né, no seu ombro, a região de uma proeminência óssea, tá? Ali é a junção do processo da escápula com o processo coracoide, tá? Processo conoide com processo coracoide. Você não é obrigado a saber isso, tá? Você é instigado a chegar aqui com o seu tato e tocar nessa região dessa proeminência óssea aqui no seu ombro, tá? O que é interessante você entender que essa é uma região ligada com a incerteza. Por quê? Por baixo dessa junção desses dois ossos, tá? Do processo conoide e do processo coracoide, tanto da clavícula como do osso que fica por trás do ombro, que é a escápula, por baixo dele passa um músculo que é o supraespinhoso. Basicamente, o supraespinhoso serve para levantar o braço, tá? Então, quem sabe a pergunta sobre tal assunto? Eu. Quem quer fazer tal atividade agora? Eu. Você está sempre dando certeza na movimentação de levantar o braço, tá? Vamos lá fazer a chamada, fulano de tal, presente, tá? Quem é o dono do carro que está lá fora? Sou eu. Quer dizer, você está sempre dando certeza, levantando seu braço, tomando essa atitude, fazendo essa contração muscular. E você utiliza esse ponto também como um ponto de apoio, tá? Quando eu quero
levar alguma coisa, quando eu quero levantar alguma coisa, quando eu quero suportar algo, eu trago inconscientemente para essa minha região do ombro como uma região de apoio, uma região de firmeza, como uma âncora, tá? Quando eu perco essa minha certeza, quer dizer, quando eu gero nesse local um psicossomatótipo relacionado à incerteza, e eu continuo com essa emoção de incerteza, eu continuo com essa atitude incerta, será que eu quero ou não quero? Será que eu digo sim ou agora não é o momento? Será que eu assumo que a culpa foi minha ou não? Será que eu quero participar desse evento ou não? Sabe? Então essa atitude de dizer a certeza ou não, essa incerteza, gera nesse local um psicossomatótomo. E tudo que se bater ali, tudo que você apoiar, não apenas de forma material, mas de uma forma psíquica, emocionalmente falando, vai gerar mais sofrimento, vai gerar mais dor, até o ponto de você ficar com o ombro congelado, até o ponto de você não conseguir levantar o braço, devido a tanta incerteza que você tem, devido a tanta falta de segurança, tanta enfermatice, falta de firmeza. Tá? Então a enfermidade psíquica, no caso da insegurança, gera nesse local específico, tá? Tem esse círculozinho aqui, um local de um psicossomatótomo. Tá? Então você foi dormir bem, durante a noite teve um pensamento, ou então passou o dia todinho pensando naquilo, se vai, se não vai, e em um determinado momento você sente uma fisgada, vai movimentar, sente uma dor. Tá? Isso pode até gerar lesões mais profundas, tá? Lesões mais complicadas. Tá? Então, em relação a essa região, a incerteza é a mola mestra. Tá? Então, tanto do lado profissional, o ombro direito, como do lado emocional, o ombro esquerdo. Tá? Quando você quer dar o apoio, o ombro, mas não tem certeza se é isso que você quer. Quando você quer dar uma atitude, uma proteção, uma firmeza, mas você não tem certeza se é isso que deve ser realizado. Então você sempre está abrindo nesse local esse psicossomatótomo. Tá? Então você abre um ponto de fraqueza, né, pela incerteza que você tem em apoiar, em receber sobrecarga, tá? Em ser a sustentação, tá? Tanto do lado material como do lado emocional. Então o ponto de equilíbrio nessa afecção é você gerar a sua certeza, você parar, você meditar sobre a situação e decidir, é isso que eu quero ou não? Decida por você. Isso vai ser bom para mim ou não? Isso vai ser bom para as outras pessoas ou não? Então, no momento que você decidir fazer isso, você vai associar ao uso de analgésico, ao uso de terapias físicas, como fisioterapia, uma boa massagem, acupuntura, mas se você consegue realizar a solução no âmbito psíquico, junto com as manobras físicas que você for utilizar, ou farmacológicas que você for utilizar, você vai ver que vai potencializar muito mais essa questão. Você pode até superar o processo doloroso, mas se houver a memória da dor, pelo fato da insegurança, toda vida que você for impelido a tomar uma atitude, a tomar uma decisão, tá? Seja no âmbito material ou no âmbito emocional, você vai estar gerando interferências nessa área desse psicossomatótipo. É aí que você vai estar gerando essa falta de firmeza. E aí ele pode gerar todo esse caminho novamente, se transformar numa patologia, ter uma lesão tecidual, até desenvolver uma dor, uma doença. Tá? Então o ideal é que você faça esse acompanhamento físico e o acompanhamento psíquico. Tá? E aprenda a fazer o bloqueio dessa memória e transformar essa memória de dor em uma memória de bem-estar. E aí você consegue cicatrizar o seu psicossoma nessa região. Tá? Mais um outro local, tá? Nessa região aqui, ó, embaixo desse ossinho da frente, chama clavícula.
Então essa região embaixo aqui da clavícula, tá? Ela tem a ver com as primeiras costelas, tá? Então, como a gente explicou em um vídeo anterior, essas primeiras 4 costelas, elas têm a ver com a família original, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Então, alterações da sua relação familiar que lhe fechem, ou você está sendo obrigado a abrir mão, a dar espaço demais por questões familiares, tá? Você cede demais e é algo que ainda vai acontecer, quer dizer, você fica preocupado em dar uma proteção, uma sustentação melhor para os seus pais, você fica preocupado em não ter certas disputas, que é a coisa mais natural do mundo, ter disputas, né, de espaços entre irmãos, principalmente as famílias muito numerosas, né, onde não tem ninguém igual ao outro, tem sempre pessoas com temperamentos diferentes, mas tem sempre aquele que tem o costume de ceder e sempre está sendo vítima de flechada, sempre está sendo vítima de ataques e não quer se fechar, não quer se proteger. E quando percebe que uma situação vai acontecer novamente, já abre nesse local, abaixo da escápula, um psicossomatótomo. Quer dizer, a preocupação sobre o suporte, seja o suporte material do lado direito ou o suporte emocional do lado esquerdo. Já abre nessa região um local de mal-estar. Tá? Então esse psicossomatótomo está relacionado às primeiras 4 costelas, que são relacionadas à família original. Pelo fato de estar à frente, está relacionado com a ansiedade, com a preocupação. Tá? Do lado direito, que é esse caso, é a parte do suporte emocional, o suporte físico, financeiro, material, e do lado esquerdo, o suporte emocional, o suporte sentimental. Tá? Então, dores inopinadas nessa região abaixo da clavícula, nessa região muscular, e que deixam a clavícula mais presa. A clavícula, ela está relacionada com a chave de abertura de determinados mistérios. É você conseguir ser articulado para resolver questões, para resolver problemas, para abrir portas, né? E quando você se vê com pouca articulação para isso, quer dizer, eu não consigo resolver tantos problemas, eu não consigo resolver superar tantos obstáculos, eu não consigo abrir tantas portas, você sente nessa região a ação de um psicossomatótomo, tá? E aí você tem a sua clavícula mais aderida, né? Mais fechada pelo fato de você só se defender, você não consegue contra-atacar, você não consegue ter a resposta, né? Você não consegue dar uma reação àquilo que chega, é apenas defesa, e a reação a essa defesa você não consegue. Então você vai perdendo a sua capacidade de flexibilizar, vai perdendo a sua capacidade de absorver impactos externos e dar uma resposta, se impulsionar. Nessa região da clavícula, bem aqui, a gente tem discos, um disco, tá? Fibrocartilaginoso, como o disco que a gente tem na coluna, tá? Então a gente tem aqui uma representação de 2 estruturas ósseas e no meio delas um disco. Então a gente tem essa mesma estrutura nessa região aqui da clavícula, tá? E a gente tem a parte óssea da clavícula e a outra parte óssea do manúbrio do externo. Esse ossinho aqui fica mais à frente do seu tórax, tá? Então é essa região. Então nessa região a gente tem um disco fibrocartilaginoso que se assemelha ao mesmo disco da coluna vertebral. E como a gente já conversou em vídeos anteriores, a gente vê que a porção masculina de uma interseção entre osso e disco, a porção masculina é sempre o osso e a porção feminina é o disco, pela flexibilidade, pela capacidade de acolher, pela capacidade de atender, pela capacidade de se moldar, de se remodelar, tá? Então, quando eu perco essa capacidade de me remodelar, quando eu perco essa minha capacidade de me flexibilizar, de absorver impactos, tá? De me expandir, isso tudo características do disco, tá? Interósseo,
eu estou causando nesse disco interósseo um psicossomatótomo. E esse psicossomatótomo vai fazer com que passe essa informação do psicossoma para o físico. O que é que vai acontecer com o disco físico entre os ossos da clavícula e do manúbrio external? Ele vai começar a se desidratar, porque eu estou perdendo o meu conteúdo íntimo, estou perdendo aquilo que me molda, eu não consigo mais me articular, eu não consigo mais me flexibilizar para resolver problemas, eu perdi minha capacidade de iniciativa. E aí vai criando essa situação de desidratação do disco até que há uma ruptura. E aí a clavícula e toda a outra estrutura de fáscia muscular, né, há essa adesão, há essa aderência. Tá? Então, eu já vou ter que resolver um outro problema, eu já vou ter que resolver uma outra questão, eu já vou ter que enfrentar mais um desafio. Então, eu já abro nessa região, né, entre a clavícula e o externo, um psicossomatótomo. Então, ocorre exatamente a desidratação desse disco e ocorre essa lesão. Tá? E aí eu abro toda uma cadeia de contratura muscular abaixo da clavícula. Acima da clavícula, naquela região que vai aqui do pescoço, dessa parte anterior, a gente também tem atividades de psicossomatótomos específicos. Tá? Eles estão relacionados à indecisão, tá? À impaciência. Esse músculo do pescoço aqui que você pode pegar, ó, é o esternocleido occipitomastoide, ou simplesmente ECOM. O ECOM está relacionado com a impaciência, tá? Que você está sempre movimentando a cabeça, você está sempre observando tudo. Quando abre nesse local um psicossomatótomo, é porque a sua paciência foi esgotada. Então você sente dor, contratura, é o torcicolo, tá? Então do lado direito está relacionado com a parte material, financeira, profissional. Do lado esquerdo, a questão emocional, a questão sentimental, das suas relações afetivas, tá? Então o fato de você sempre ser impelido a olhar para baixo, a olhar o caminho que você está seguindo, seja emocional ou seja material, vai dar uma contratura. O fato de você estar sempre procurando acima, estar sempre olhando para cima para ver o que é que pode chegar, vai levar a uma contratura em uma outra porção, entendeu? Então o fato de estar sempre olhando para os lados, inclinando, sempre à procura, sempre impaciente, sempre sem uma paz interna, vai gerar no esternocleido occipitomastoide, ou simplesmente não é com um processo de contratura, de contração. Ele contrai, relaxa, contrai, e aí gera um psicossomatótomo, e aí gera no músculo uma tensão de sobrecarga. Tá? Então aí toda essa região ela se sente sobrecarregada, aí causa dor, né? Causa incapacidade, causa diminuição da amplitude de movimento, devido a reações de impaciência. Tá? Do lado oposto aqui, na parte posterior, né, ainda é o ombro direito, mas a gente sempre está falando do ombro direito e o ombro esquerdo. Mas para a gente poder compreender melhor, a gente fez esse desenho tudo do ombro direito. Tá? Uma área que sempre afeta bastante é a região cervical, né? Uma dor irradiada. Mas quando eu tenho uma dor localizada ali, ó, especificamente na C7, na saída desse nervo de C7, ela está relacionada a uma área de transição. Tá? Vamos entender melhor o que é isso. A gente sabe da trilogia que é pensar, vibrar e plasmar. Então, eu vou pensar com a minha mente, eu vou vibrar no meu psicossoma e vou plasmar, concretizar no meu corpo físico. Quando eu penso, eu vibro, e se eu vibro firme, eu plasmo. Porém, em uma área de transição, que é a coluna cervical, está representando o caminho entre aquilo que eu penso e aquilo que eu consigo plasmar, aquilo que eu consigo concretizar.
com as minhas ações físicas, com as minhas emoções, eu vou concretizar nos meus órgãos físicos, órgãos corporais. Então, quando eu tenho uma zona, uma área de insegurança, uma área de incerteza, uma transição que é bloqueada, eu gero nessa área de transição bloqueada um psicossomatótomo. Então, eu desenvolvo nessa região uma zona de dor, através da enfermidade psíquica, que se transforma em uma patologia, uma lesão silenciosa, e a lesão, devido ao meu padrão de pensamento, meu padrão de comportamento continuado, se desenvolve em um comportamento doloroso, dor e sofrimento. Tá? Então, gera nessa região uma dor, é localizado. Então, tem a ver com processos de transição, tem a ver com com a minha modificação. Eu estou mudando de empresa, será que eu vou conseguir me adaptar? Eu estou mudando de profissão, estou mudando de bairro, estou mudando de país, será que eu vou conseguir me adaptar? Então, toda essa região de transição, tudo que está relacionado à transição, gera nesse local um psicossomatótomo, tá? Que é exatamente aquilo que eu estou planejando para aquilo que eu quero concretizar, aquilo que eu quero realizar. Tá? Aqui do lado tem toda essa região acima da espinha da escápula e também pegando algumas fibras do músculo chamado trapézio. Tá? Então a gente, mais uma vez, a gente não está representando fibras musculares nem a representação cinesiológica desses músculos, mas sim locais de tensão, que podem pegar mais de um grupo muscular. Tá? Especificamente esses locais de tensão, esses locais de interferência que podem causar dor, os psicossomatótomos, nessa região estão relacionados com sobrecarga. Tá? Então, você se propõe a levar mais peso, você se propõe a ter mais responsabilidade, a responder mais, você se propõe a alcançar cada vez mais alto, se esticando cada vez mais, se projetando cada vez mais além dos seus próprios limites. Se isso for profissional, vai gerar nessa região do lado direito uma zona de interferência entre a sua mente e o seu corpo físico, que é um psicossomatótomo. Se é do lado emocional, sentimental, vai gerar nessa mesma região uma zona de interferência entre a sua mente e o seu corpo físico, que é um psicossomatótomo emocional, e do lado direito um psicossomatótomo material. Tá? Então, a gente tem nessa região a representação de levar a cruz, colocar a cruz no ombro e levar a sua mochila, levar a bolsa, uma carga acima da carga que você é capaz de levar. Tá? Nessa região da coluna também existe sobrecarga dos discos. Tá? A sobrecarga, então, a gente segue o mesmo raciocínio que estava falando lá da clavícula. A região do corpo da vértebra superior, a região do corpo da vértebra inferior e no meio delas um disco intervertebral. E esse disco ele está absorvendo impactos, ele está se expandindo, ele está se dilatando para receber mais impacto posteriormente, ele está perdendo líquido do seu meio interno para o meio externo, está doando. Então, quando eu perco essa capacidade de assimilar essa função, eu gero nessa região da coluna um psicossomatótomo e posso gerar, a partir de uma simples sobrecarga, uma situação que se chama de hérnia de disco ou uma lesão no meu disco. Eu posso gerar uma situação de ruptura de fibras musculares, uma lesão de musculatura, uma contratura intensa de uma musculatura por questões de não conseguir relaxar. Tá? Então, eu tenho muitas consequências físicas para uma atividade que é de me propor a sobrecarga. Então, a sobrecarga tanto emocional como a sobrecarga material. Certo? Então, a gente pôde conversar nesses poucos minutos inferências específicas sobre pontos específicos de dor. Tá?
Se esse vídeo foi útil para você, você assistiu até agora, você compartilha, você deixa seu like, você aciona as notificações para sempre estar recebendo vídeos novos, tá? Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, Terapia Psicossomática na Dor, aproveita, se inscreve. Você nos acompanha pelo Instagram, no @Terapia Psicossomática na Dor, e no Facebook, no Terapia Psicossomática. Você quer mandar alguma sugestão, alguma orientação, quer fazer alguma pergunta, você pode mandar por e-mail, tá? Para o terapiapsicossomáticanador@gmail.com, e vai ser um prazer responder e até mesmo fazer um vídeo a seu pedido. Sou o Dr. Liberato Neto e foi muito bom poder falar essas informações sobre dores no ombro para você. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.